E aí, pessoal, vamos lá. Eu decidi fazer essa live agora para comentar a decisão da, da Uber. Na verdade, a decisão que reconheceu o vínculo trabalhista dos motoristas da Uber. E algo que impressionou foi o tamanho da decisão. 95 páginas. Meus amigos, 95 páginas é quase uma tese. Não, acho que uma tese não, mas uma dissertação de mestrado seguramente pode ter 95 páginas. E eu acredito que o magistrado quis nessa decisão mostrar que de fato conhecia muito de direito. E também pelo fato de que essa ação civil pública teve um rito bastante tumultuado. A Uber colocou muitas preliminares e praticamente um terço da decisão se dedica a derrubar essas preliminares, seja preliminar de incompetência, seja preliminar de inépcia inicial, seja preliminar seja preliminar até a ausência de tradução juramentada. Teve essa preliminar também no processo. Uma situação meio tosca. E o que entrou para a mídia foi exatamente essa condenação e dano moral coletivo de R$ 1 bilhão. Então, o que é curioso nesse tema da Uber, né? Que há uma estratégia que a Uber vem adotando de fechar acordos em processos nos quais ela detecta uma chance de derrota. E esse é um fenômeno que vem aparecendo em muitas decisões de TRTs, muitas manifestações de desembargadores quando vão julgar recursos ordinários, dizendo que a Uber se vale dessa estratégia para evitar uma formação de jurisprudência desfavorável. Então, o juiz dá como justificativa da ação civil pública exatamente esse fato, de que a Uber se vale dessa estratégia para evitar uma discussão séria na jurisprudência. Embora já tenha havido muitos casos no TST que tenham chegado ao conhecimento daquela corte, né, das turmas do TST, e decisões, né, algumas contrárias, na verdade decisões da quarta turma, da sexta turma também, que eram contrárias ao reconhecimento do vínculo, e mais recentemente uma decisão da terceira turma do TST reconhecendo o vínculo de emprego entre o motorista da Uber e a Uber. Decisão da relatoria do ministro Godinho Delgado, que é até um doutrinador do direito do trabalho bastante conhecido. Então, existe uma discussão já no TST, inclusive a essa decisão foram opostos embargos de divergência, justamente para que o processo vá para a seção de dissídios individuais do TST, que é o órgão que é responsável pela uniformização da jurisprudência das turmas, e aí a questão também vai se discutir lá no TST. Então, me parece que esse argumento de que somente porque a Uber se vale dessa estratégia não há uma discussão, há uma discussão, inclusive o processo já subiu para a SDI, e o TST ficou de julgar essa questão também naquele âmbito. A ação civil pública, talvez o público leigo aqui não saiba, é uma ação que se presta a proteger determinados direitos, chamados direitos coletivos. Podem ser individuais homogêneos, difusos e coletivos, né? Coletivos em sentido estrito. Então, por exemplo, o meio ambiente é um direito difuso. Você tem, por exemplo, o direito da população negra, da população LGBT, que seriam direitos coletivos. E você tem direitos individuais homogêneos, por exemplo, de credores lesados por uma determinada empresa. Então a ação civil pública ela pode se aplicar para a proteção desses direitos. E o Ministério Público é um dos legitimados à ação civil pública, que foi o que aconteceu nesse caso da Uber. Então, o juiz faz um prólogo para explicar a metodologia. Essa decisão é bem excêntrica. Eu acho curioso uma sentença ter um prólogo para explicar a metodologia, mas tudo bem. E ele fala um pouco sobre a discussão da questão em países estrangeiros, cita o caso dos Estados Unidos, né, a Califórnia, se eu não me engano, cita o caso da Inglaterra, cita o caso também da Espanha. No caso da Espanha foi reconhecimento do vínculo, mas a Uber conseguiu uma liminar que permite a ela operar na Espanha. E diz... eu também achei isso, Estela. Nunca vi uma decisão
uma decisão tem uma sentença, tem um prólogo abordando metodologia. Coisas curiosas. E aí ele cita lá o direito comparado e fala um pouco sobre os requisitos da relação de emprego. Para quem não sabe, existem 5 requisitos para que você considere uma relação de emprego. São 4. Pessoalidade, né? O serviço tem que ser prestado por pessoa física. Você tem onerosidade, ou seja, tem que ser prestado com pagamento. Você tem a subordinação, ou seja, tem de haver um controle do empregador pelo empregado. E a não eventualidade, ou seja, tem que ser um serviço prestado de forma habitual. E aí são feitas até considerações bastante singelas sobre esses requisitos, porque personalidade é claramente a personalidade. A questão da onerosidade, claro, os motoristas eles fazem as viagens para ser pagos. A não eventualidade também recebe um tratamento bastante singelo. O juiz dá até como pressuposto que os motoristas eles prestam serviço de maneira habitual, porque eles não ganhariam tanto dinheiro fazendo aquilo como renda extra. E o foco da decisão é discutir bastante a subordinação, porque talvez seja o ponto sobre o qual a doutrina mais diverge, se a subordinação estaria presente ou não no caso da Uber. E ele fala sobre o tratamento que a doutrina dispensou ao conceito de subordinação e chega a esse conceito de subordinação algorítmica, que seria esse controle que é feito por meio do aplicativo da Uber, né? No caso daquele mecanismo ali que a Uber usa para atribuir as viagens aos motoristas, fazer avaliação. Então ele fala que existe a atribuição de nota, existe a média de nota impacta no número de viagens, as notas baixas podem ocasionar um bloqueio. Então tudo isso seriam evidências de que haveria uma subordinação. Então, por exemplo, tem a possibilidade de bloquear unilateralmente os motoristas, bloquear o motorista que se nega a receber dinheiro em espécie, por exemplo. E também a questão da chamada gamificação. Né? Para quem está por fora, a gamificação é uma forma de você aplicar, né, métodos que são usados nos videogames para manter a atenção da pessoa, para fazer com que a pessoa jogue mais. Aplicar isso geralmente em contextos educacionais, em contextos corporativos, para que as pessoas prestem os serviços ou aprendam de maneira mais divertida, mais lúdica. Então a Uber se valeria desse aplicativo, dessa gamificação, dessa metodologia, para fazer com que os trabalhadores, com que os supostos, né, trabalhadores, não vou usar o termo, com que esses trabalhadores eles se adaptassem aos procedimentos da Uber. Então, falando aqui de novo, né, a taxa de cancelamento impacta na quantidade de viagens. Os motoristas que têm muitos cancelamentos, que cancelam muito, eles são punidos. E isso seria uma evidência de que haveria a subordinação. Outro fator também é o fato de que se o motorista não se conecta muito, ele acaba sendo descadastrado de forma unilateral, e para ser cadastrado de novo, ele precisa fazer um requerimento por escrito ao Uber. Então, também o juiz menciona lá a questão do fato de a Uber ter tumultuado o processo, tentando, digamos assim, nublar a questão do objeto social, né, dizendo que é uma empresa de tecnologia, e o juiz diz que não, empresa de transporte, o objeto social da Uber é transporte. Inclusive, essa é uma questão curiosa, porque uma decisão já falou que a Uber responderia no caso de um acidente que acontecesse, por se tratar de um contrato de transporte. E segundo o Código Civil, no contrato de transporte, a responsabilidade civil ela é objetiva. É o transporte que é feito de forma onerosa. E aí a Uber de fato teria um objeto social que de fato seria a atividade de transporte. Então, por trás dessa parafernália tecnológica, o objeto social da Uber seria a prestação do serviço de transporte. E vamos chegar ao ponto mais curioso da decisão, que é o dano moral coletivo de R$1 bilhão. E quais foram os parâmetros para chegar a esse valor, né, de R$1 bilhão de dano moral coletivo? Que é um fato que causa uma certa espécie, porque R$1 bilhão não é um valor de dano moral que todo dia seja concedido. Mesmo em situações de dano moral coletivo,
você não vê valores tão altos. E aí a justificativa é que a Uber é uma empresa que tem um faturamento alto, que ela recolhe tributo, né? O recolhimento de tributos da Uber, até citado na decisão, é na casa do bilhão. E a partir desse fato também, pelo fato da amplitude da fraude à lei trabalhista, né, que o juiz atribui à Uber, haveria esse dano moral coletivo. Mas me parece que é uma decisão exótica, em certo sentido. Porque é uma questão que é objeto de litígio, né? Porque não é como se esses motoristas eles fossem contratados e houvesse já entre nós assentada a certeza de que eles são de fato empregados e a relação de emprego está ali, ela se configura e a Uber está fraudando isso objetivamente. Não, existe uma coisa litigiosa ali. Então não faz sentido punir uma pessoa por ela questionar uma coisa que é litigiosa, né? Então me parece aí uma situação um pouco estranha. Porque geralmente você vê dano moral coletivo, vamos supor, o caso Brumadinho. Existem normas ambientais que no caso não foram observadas. Então, o juiz, quando for julgar uma ação civil pública, eventualmente para responsabilizar a Vale do Rio Doce, ele vai ter um parâmetro, ele tem leis ambientais ali postas que foram desrespeitadas e a partir disso ele vai proferir uma sentença. E nesse caso aqui não. Você pune a empresa pelo fato de ela agir de uma forma diante de uma coisa litigiosa. Não faz nenhum sentido, né? Você punir a pessoa por praticar determinada conduta, mas essa conduta está em discussão ainda, né? Não é como se fosse ilícito, né? Existe uma situação ali que ainda vai ser decidida. Então é uma decisão estranha, eu diria, e certamente vai ser reformada. Eu não vejo meios dessa decisão subsistir. Me parece que foi um daqueles episódios estranhos do Brasil, né? Eu sempre repito aquela frase famosa de Tobias Barreto, em que ele diz que os fatos aqui no Brasil ou eles fazem pasmar como milagres ou rir como piadas. E eu acho que essa semana, com aquela questão das sustentações orais do 8 de janeiro, nesse caso da decisão da Uber, realmente mostraram que o Brasil pode ir do cômico ao estupefaciente em um salto. Então, realmente, às vezes a gente fica pensando o que de fato passa pela cabeça de certas pessoas, sabe? Então, realmente é uma decisão, no mínimo, curiosa. Mas eu, pessoalmente, eu não tenho bem uma opinião formada sobre esse assunto. Eu acho que é um tema difícil, realmente problemático, porque existem bons argumentos para dizer que a Uber tem um vínculo de emprego com os motoristas, enquanto existem bons argumentos para dizer o contrário. Por exemplo, você pode falar que a subordinação existe, ela é muito forte da Uber sobre o motorista. Ou você pode dizer também que o motorista ele não tem uma carga de trabalho com a Uber. Ele não tem uma jornada. Ele não tem um número de meta a cumprir. Ele não tem tarefas a realizar. Ele pode ligar e desligar o aplicativo a hora que ele quiser. Então ele não teria um... Mas é diferente, por exemplo, de eu, vamos supor, eu trabalho como representante, não representante comercial, mas eu sou vendedor de uma determinada marca, né, de um produto. E eu vou aos supermercados, eu vou aos mercadinhos, eu vou oferecer aquele produto. Então eu vou dizer, fulano, aqui meu produto e tal. Essas pessoas elas não estão sujeitas ao controle de jornada. E então elas são remuneradas de acordo com as viagens que elas fazem. Elas registram essas viagens e aí elas apresentam aquilo ali para mostrar que cumpriram a jornada. Mas no Uber não existe isso, existe uma flexibilidade. E é claro que, como a decisão apontou, muita gente que trabalha de Uber full time. Poucas pessoas são part time hoje em dia, né? Mas antigamente havia pessoas que eram Uber só parte do tempo. Hoje em dia são poucas. Poucas pessoas hoje fazem Uber como renda extra. Muita gente faz como carga de trabalho. Mas aí eu acho que não se pode de uma situação de ser você derivar um dever ser. Quer dizer, eu não posso, pelo fato de que existem muitas pessoas que fazem Uber como atividade em tempo integral, deduzir que por isso não existe a não eventualidade.
eu acho que esse salto, né, esse salto das premissas à conclusão, no meu entender, é um salto equivocado. Eu vejo que não faz sentido, pelo menos é o que me parece. Não sei se para vocês é desse jeito, mas eu acho que não faz sentido, porque não é como se isso fosse imposto de cima para baixo. Porque existem poderes do empregador. O empregador tem poder diretivo. Mas o poder diretivo da Uber não chega ao ponto de obrigar a pessoa a ir a um determinado lugar, a prestar o serviço de um horário X a um horário Y, de realizar um número mínimo de viagens por dia, por exemplo. Então eu não acredito que esses fatos que a decisão apresentou sejam capazes de definir se há ou não um vínculo de emprego. Eu acredito que a questão vai se resolver seja pelo TST, seja pelas mãos do parlamento. Eu tenho a impressão de que se houver a decisão do TST no sentido de conceder o vínculo de emprego à Uber, talvez haja recurso ao Supremo, e o Supremo há muito tempo tem uma composição bastante não intervencionista na área do direito do trabalho. Então, se a questão for ao Supremo, eu acho que pela repercussão do julgamento e pela envergadura do litigante, é bem provável que haja sim recurso extraordinário disso. Então a questão talvez vá ao Supremo, e no Supremo eu creio que não há pouca chance de o vínculo de emprego prosperar. Há também a possibilidade de o próprio governo federal enviar um projeto de lei ao Congresso reconhecendo o vínculo, e o vínculo ser reconhecido por lei. Ou a solução de criar digamos assim, um tertium genus, um jabuticaba para enquadrar essas pessoas sem tornar a atividade inviável. Eu creio que a reivindicação dos motoristas, isso aqui é um palpite meu, não tenho tanto conhecimento empírico assim da situação, mas acho que a reivindicação é muito mais sobre o cálculo do valor das viagens e a percentagem que a Uber retira desse valor, e uma certa transparência quanto à política de bloqueio, à política de avaliação, que às vezes é muito nebulosa. Existe até uma ação judicial, saiu as migalhas, mas faz um tempinho já, em que um motorista ele conseguiu uma decisão favorável para que a Uber o reintegrasse à plataforma, porque ele foi bloqueado de forma unilateral sem nenhum esclarecimento. Então, trazer à luz essas questões de transparência, essas questões de cálculo das viagens, até de valor mínimo, que não havia, né? Antigamente o motorista não conseguia saber o destino da pessoa que ele estava levando. Essas reivindicações elas foram atendidas, e eu acho que isso aí interessa muito mais os motoristas do que propriamente o vínculo de emprego. É claro, esse interesse ele não influencia o plano normativo, e até a decisão cita isso, realmente não influencia. Mas me parece que por parte do legislador tem de ser levado em consideração a vontade das pessoas e também a própria viabilidade da atividade econômica. Muita gente não morre de fome porque dirige Uber. Muita gente não morre de fome porque entrega comida no iFood. Então eu acho que nós precisamos sim trazer uma relação mais transparente. Eu acho que é um erro da Uber não sentar à mesa e negociar. Acho que é uma conduta extremamente equivocada e é algo que precisa ser corrigido da parte da Uber, realmente sentar à mesa e ouvir essas pessoas que, afinal de contas, fazem com que a Uber ganhe dinheiro. Então, é mais que justo que elas sejam ouvidas e tenham as suas demandas levadas em consideração. Mas ao mesmo tempo eu acho que impor um reconhecimento de vínculo assim, de cima para baixo, não é a melhor maneira. E numa decisão de primeiro grau, por mais que seja num processo coletivo, que é um processo que em tese não tem um direito individual envolvido. E até outro fato curioso, né, dessa decisão, que houve uma preliminar de segredo de justiça, que é uma das coisas mais curiosas. Segredo de justiça em um processo coletivo. Nunca vi. É um fato tosco, né? Você pedir segredo de justiça em uma ação coletiva. É um fato que realmente mostra quanto esse processo ele foi tumultuado. Mas enfim, eu espero que essa decisão seja reformada e seja a SDI, seja o Legislativo, seja o Supremo até, se ocupem dessa questão e a resolvam. Porque pelo menos aí, se há um pronunciamento do TST, do Supremo ou do Congresso Nacional, nós temos uma palavra definitiva e pelo menos um discurso que atende ao requisito mínimo de legitimidade. Beleza, pessoal?
Fiz essa live curta, tava com preguiça de gravar um vídeo. Um abraço a todos vocês e até a próxima.